Olá, tudo bem? Aqui é Pedro Alves. Hoje vamos nos deter sobre o processo de venda. Como é que as pessoas vendem os seus produtos, como as empresas vendem os seus produtos e serviços, como é que isso se dá? Vamos tentar resumir todo esse processo de venda em dois estágios. O primeiro deles, oferta. Então, assim, se eu faço uma venda, eu normalmente estou oferecendo algum produto, estou oferecendo algum serviço. E o segundo estágio, depois que eu ofereço alguma coisa, é a resposta do meu cliente, do meu consumidor. E aí ele pode responder positivamente, quero comprar, ou negativamente, não quero comprar. Então vamos primeiro olhar para essa primeira fase da minha venda, que é a oferta. Vamos imaginar que nós estejamos passeando pelo centro da cidade e nesse centro da cidade tem várias lojas, não é mesmo? Então, numa primeira abordagem, a gente pode falar que qualquer loja que esteja com as suas portas abertas, de uma certa forma, já está comunicando para quem está caminhando pela calçada que ela existe e que ali tem um determinado produto que está à venda. Então você olha para uma loja de roupas, ela de uma certa forma, a vitrine dela está gritando para você, falando: oi, oi, olhe para mim, eu vendo roupas. Você quer uma roupa? Eu tenho roupa para te oferecer. Então, de uma certa forma, ela já está fazendo uma oferta, mesmo sem nenhum esforço de comunicação, sem nenhum tipo de ação. O simples fato de ter uma loja e dela abrir a porta já é por si só uma ação de venda. Mas isso por si só é suficiente para levar um cliente a entrar na sua loja e comprar a roupa? Não, né? Não, não mesmo. Aliás, se você for pensar bem, durante a nossa vida a gente passa por várias ruas, de vários comércios e a gente não consegue lembrar de todas as lojas que existem, até da identidade visual e tudo mais. O que faz a gente lembrar de uma determinada loja ou de um determinado produto é o vínculo que a gente faz e um vínculo mais emocional, né, que a gente faz com aquela determinada marca, com aquele determinado produto. Então, o simples fato de abrir as portas não é suficiente para que você atraia interesse e converta isso em venda. Num segundo momento, vamos supor que você tenha superado esse desafio de levar uma pessoa para dentro da sua loja. O segundo momento da venda é levar o conhecimento de que o seu produto pode satisfazer o desejo daquela pessoa, pode satisfazer a necessidade daquela pessoa. E aí entra o vendedor em ação e ele vai mostrar quais são os produtos, ele vai mostrar qualidades daquele produto e ele vai tentar impor ali um discurso de venda para que ele consiga realmente ter uma resposta positiva. As empresas, normalmente, para que elas possam ter mais gente indo até a sua loja para fazer a compra daquele determinado produto, o que elas fazem? Elas fazem anúncios. E, normalmente, esses anúncios basicamente falam: olha, eu tenho aqui sofá-cama e esse sofá-cama hoje está em oferta e custa X, não é? Mas isso também não é suficiente para gerar um interesse. Ali só vai gerar um interesse mesmo em quem realmente já está a fim de comprar um sofá-cama. Então isso também não é suficiente para a comunicação e para a oferta, pensando numa oferta um pouco mais completa. E tirando essas duas camadas, vamos chegar numa terceira camada, que é onde eu quero chegar, que é a camada do conteúdo. Quando eu começo a expor o meu produto e começo a falar dele, mas não só simplesmente para vender, porque eu não conheço ninguém que seja fã de Shoptime, né? Que o cara, você entra na sala, nossa, o cara está assistindo Shoptime. Não existe isso, né? O cara pode estar assistindo um filme, sei lá, um jornal, mas ficar lá vidrado em qual é a melhor oferta, ninguém faz isso. Então não adianta você ficar a todo instante falando para o seu consumidor: ó, compre o meu produto é maravilhoso, o meu produto é não sei o que e tal.
tem que ir além da exposição do seu produto, tem que ir além disso. E qual a melhor maneira de você fazer isso? A melhor maneira é construindo conteúdos que gerem interesse no seu público consumidor e que comece a gerar também um certo vínculo. E é esse vínculo que vai elaborar um sentimento aí, vai gerar um sentimento de confiança. E aí, quando eu confio, quando eu conheço, eu tenho muito mais disposição de comprar um produto do que comprar de alguém que eu não conheço, de alguém que eu nunca ouvi falar e certamente alguém que eu não confio, certo? Trazendo todos esses aspectos para a área da arte, vamos pensar como é que funciona quando você põe o seu espetáculo num teatro. Nós podemos imaginar que num teatro, que quando eu caminho pela rua, eu posso até ver que tem um teatro e, lógico, a gente entende que dentro daquele teatro, o que ele está oferecendo? Ele está oferecendo uma peça de teatro, ele está oferecendo um monólogo, um drama, uma comédia. De repente eu estou passando por um shopping center e passo pelo cinema e ali tem uns cartazes de todos os filmes e ele, de uma certa forma, sem muito esforço, ele já está fazendo a mesma coisa que a gente falou ainda há pouco do exemplo da loja. Ele está oferecendo aqueles filmes para aquelas pessoas que estão passando por ali sem muito esforço. Mas, de novo, isso também não é suficiente, não é mesmo? Ninguém vai no cinema só para... deixa eu olhar os cartazes e eu entro lá e tudo bem. Né? Não é bem assim que as coisas acontecem. Até pode acontecer com uma outra pessoa, mas isso é um mínimo. Para a pessoa se decidir a ir ao cinema, ou ir ao teatro, ou ir a um show, ela precisa ter um mínimo de informação sobre aquela atração e um mínimo de interesse sobre aquilo. Né? E, lógico, valorizar aquilo a ponto de ser bom para ela pagar R$ 50 por um ingresso e ter em troca aqueles momentos de felicidade de estar ali acompanhando aquela história ou acompanhando aquele show. Então, nós temos que trabalhar e começar a pensar e formatar formas de atingir esse público e fazer com que a nossa oferta chegue até ele e a nossa oferta seja interessante o suficiente para que esse público dê uma resposta positiva. Ou seja, legal, conheço o Pedro, conheço a música dele, por fim, quero comprar um ingresso porque isso é interessante para mim. Quando a gente olha para os artistas, a gente sempre pensa que, puxa, só vou conseguir vender ingresso quando sei lá, minha música tocar no Spotify para valer, ou tiver uma ação de marketing enorme. E não é bem assim que as coisas rodam. Você pode fazer sua ação de marketing, você pode fazer todo esse processo de venda que a gente acabou de falar de uma forma bem simples, adequado ao seu estágio de carreira e ao nicho de mercado que você atua e também a quantidade de público que você atinge. Então, tudo isso pode ser adequado ao lugar em que você está nesse momento. E como é que a gente olha para isso? Quando eu estou num estágio inicial da carreira artística, eu acho que o mais interessante e o que não gera custo e vai gerar só realmente o seu tempo e a sua disponibilidade de fazer isso é fazer conteúdo na internet, nas redes sociais. Por quê? Porque na hora que eu começo a fazer conteúdo sobre a minha arte, as pessoas começam a entender que, poxa, aquele cara faz quadros e os quadros dele são muito interessantes. Isso gera uma curiosidade e aí quando você for efetuar a venda da sua obra de arte, ele te conhece. E aí até ele pode eventualmente comprar a sua obra de arte. Olha, eu sou músico. Legal, eu tenho que fazer algum jeito de me comunicar com o meu público consumidor e fazer com que esse público entenda que a minha música fale de um determinado assunto e que ela é interessante para ele. Então, formatar conteúdos é uma coisa que eu acho que é bem legal e que não custa, não tem custo e que gera esse vínculo com o seu público. Quando a gente inicia a nossa trajetória artística, a gente fica muito, vamos dizer assim,
como eu posso falar, dependente dos amigos, da família, porque lógico, quem é que vai comprar um ingresso do Pedro? Vai comprar o ingresso do Pedro quem conhece o Pedro. Quem é que conhece o Pedro? Se ele não se expôs, né? Se a música dele não está exposta, se as pessoas não conhecem a obra de arte dele. Olha, vai comprar os amigos, os parentes, as pessoas que conhecem ele, mas não necessariamente as pessoas que dão valor para a sua obra de arte. Então, aqui tem um perigo, porque não adianta você lotar um teatro com pessoas que conhecem e confiam em você, mas que não dão valor à sua obra de arte. É muito mais importante você ter 10 pessoas que conhecem a sua obra, confiam no seu trabalho e que, muito mais do que isso, valorizam o seu trabalho, do que ter 100 pessoas que estão lá só para te dar uma força, fazer um agrado, fazer um carinho. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter no início da nossa trajetória, e nós temos que, desde o início, pensar em como eu consigo atingir o meu público, como é que eu consigo fazer uma boa oferta, ou seja, como é que eu falo para o meu público que eu existo e que eu vendo música, e como é que eu reduzo as respostas negativas e como é que eu aumento as respostas positivas ao meu produto. Então, esse foi o recado de hoje. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like e inscreva-se no meu canal. Grande abraço. Tchau.